Oi, professora. Meu nome é João Lucas e falar do tema, né? Bom, começar com a erosão. A erosão é um processo de desgaste, transporte e sedimentação do solo e dos subsolos e também das rochas com efeito de ação dos agentes erosivos, que são a água, os ventos e os seres vivos. O processo de desegregação das partículas de rochas, que são chamadas de sedimentos, é ocasionado pela ação e intemperismo. Intemperismo é o conjunto de processos químicos, físicos e biológicos que provocam desgaste dos solos e das rochas. O transporte desses sedimentos ocorre pela ação da gravidade e dos elementos da superfície. Também existem vários tipos de formas de se classificar e dividir as erosões, variando conforme a sua velocidade, esfera de influência, agente causador ou a sua localidade geográfica. Vou falar algumas delas. Bom, a erosão geológica é aquela que envolve um processo lento e gradativo, propriamente constitutivo das diversas formas de relevo existentes, como a formação de vales por onde passam os rios. Ou seja, a erosão geológica é aquela que acontece de forma natural. Já a erosão acelerada é aquela que envolve geralmente as atividades humanas, o que costuma resultar na rápida destruição e danificação dos solos. Existem diferentes tipos de erosão. Vou falar as que existem aqui. A erosão pluvial, como o próprio nome indica, ela é causada pelas águas da chuva. E em menor intensidade, ela provoca apenas a lavagem do solo. Mas em grandes proporções, ela provoca alterações mais intensas e com erosões mais profundas. Também quando os solos estão limpos, ou seja, sem vegetação, os efeitos da erosão pluvial são muito mais graves. A erosão fluvial é causada pela água dos rios, transformando seu curso em vales mais profundos do que seu entorno. Além disso, quando não há uma vegetação nas margens dos cursos da água, elas são erodidas pela força das águas, que intensifica os processos de assoreamento e alargamento dos leios das bacias de drenagem. Bom, a erosão marinha ela é causada pelo desgaste de rochas e solos litorâneos, pela água do mar, contribuindo para a formação de praias e paisagens costeiras, tais como as falésias, que é aquelas que tem muito no Nordeste e tal. A erosão eólica, como o próprio nome diz, é a ação dos ventos, que provoca intemperismo das rochas e também atua no transporte de sedimentos para as zonas mais distantes dos pontos de erosão. Ela costuma ter um processo mais lento do que as demais. E a erosão glacial ocorre com o congelamento dos solos e, consequentemente, com a movimentação dos blocos, que também atua no congelamento da água, que a água se dilata, né, e provoca alterações na composição e disposição das rochas do solo. A gravitacional eu achei que é a mais complicada, porque ela costuma ocorrer em, em locais muito inclinados, como, por exemplo, as cadeias montanhosas, e ela consiste numa ruptura e transporte de sedimentos proporcionados pela ação da gravidade, e com a deposição gradual de partículas de rochas das localidades mais altas para o ponto de menor altitude. Saindo da erosão, eu vou falar sobre o aceroamento. Bom, esse é um processo que cursos d'água são afetados pelo acúmulo de sedimentos, o que resulta no excesso de material sobre o seu leito e dificulta a navegabilidade e o seu aproveitamento originalmente. Este é um processo natural, mas que intensificado pelas ações humanas. Ou seja, ele é natural, mas de um tempo para cá ele foi mais intensificado pelos humanos, entendeu?
Falar como funciona esse processo. Ele costuma ser da seguinte forma: com as chuvas, o solo é lavado, ou seja, sua camada superficial é removida, e os sedimentos, que são as partículas do solo e rocha, são transportados por escoamento em direção aos rios, onde são depositados. Quando a quantidade de sedimentos é muito grande e pesada, eles transportam-se por rolamento no fundo dos rios. Ou seja, eles acumulam num leito normal, trazendo prejuízos ao escoamento fluvial. Quando o ser humano remove a vegetação principal, que é a mata ciliar, né? Que é a vegetação que se encontra nas margens dos cursos d'água, o processo é retratado mais intensificamente, além de gerar o surgimento de erosões nas proximidades do próximo rio, como ilustra as imagens a seguir, que é essa aqui, que tem as duas matas e o rio, né? Aí quando o ser humano tira uma mata, ele faz o processo de erosão e o assoreamento, entendeu? Já a desertificação é o processo de degradação do solo, pela seca excessiva e pela rápida perda de nutrientes, resultando na formação de uma paisagem correspondente aos dos desertos, como a senhora pode ver aqui na imagem, né? Que isso aqui é um deserto. É muito importante lembrar que esse fenômeno ocorre em regiões de clima árido, semiárido e subúmido, onde o processo de evaporação é superior ao de precipitação. Também existem, portanto, eles existem, né? A desertificação existe por causas naturais e humanas. E as humanas são relacionadas ao processo de desertificação, as duas, né? Entre as causas possíveis para o processo de desertificação tem o uso inapropriado dos solos pelas práticas agropecuárias, os desmatamentos e a exploração em larga escala de ecossistemas muito frágeis e o uso inadequado de intensivos de agrotóxicos, secas e também secas muito prolongadas, ações de queimadas, entre muitos outros. A desertificação é o que me deixa triste porque ocorre muito no Brasil, né? Lá no Nordeste e tal. E o processo para desertificar é muito mais caro. Tipo, o processo para deixar de ser deserto, para eles conseguirem arrumar o solo e tal. O processo para fazer isso é muito caro. E por isso que o Nordeste sofre muito com isso, com as secas, por causa do próprio solo. E no mais é isso. Esse é o vídeo que a senhora pediu. Espero que a senhora tenha gostado. Espero que dê para entender um pouco. Desculpa por qualquer erro que eu cometi, eu falei. E é isso aí. Valeu.